Espera aí um minutinho. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me procurar, podem me mandar mensagem. Eu sei que alguns já têm prova amanhã, então caso fique alguma dúvida da monitoria, podem me mandar. O resumo que eu vou compartilhar com vocês é o resumo que eu usava quando eu estudava com a Luzia também, e eu vou disponibilizar para vocês depois aqui no Teams. A Luzia me passou algumas matérias que pediu para eu passar para vocês, e aí eu vou falar aqui, caso falte alguma, é só vocês falarem para mim. Ela pediu para falar de estupro, diferença entre estupro e estupro de vulnerável, importunação sexual, estupro no concurso de crimes, assédio, registro não autorizado de intimidade sexual, e a diferença quando você divulga esse registro, que aí já é considerado outro crime, tá bom? Então a gente vai começar agora. Então, primeiro, uma coisa que é bom frisar é que antigamente era outro crime, né? Era atentado violento a pudor e estupro era outra coisa. Porque estupro era só considerado conjunção carnal e atentado violento a pudor era o coito anal e o sexo oral, né? E aí depois foi revogado o artigo 214, que era do atentado violento a pudor, e aí tudo virou uma coisa só, um crime só. Então, a nova redação, que junta os dois artigos, diz que estupro é constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que ele se pratique outro ato libidinoso, tendo aí a pena de 6 a 10 anos. E lembrar que tem os agravantes, né? Se a conduta resultar em lesão corporal de natureza grave, ou se a vítima for menor de 18 anos ou maior de 14, porque aí ela não é vulnerável, a pena é de 8 a 12 anos. E se da conduta resultar morte, a reclusão é de 12 a 13 anos. Essa parte é mais chatinha. Eu sei que é de concurso de crimes no estupro, ela pediu para eu dar uma reforçada e eu sei que ela cobra. Então prestem atenção. Se ficar dúvida, vocês me falam, tipo, olha, fiquei com dúvida em tal coisa, eu tento explicar para vocês de outra forma, tá bom? Então, vamos lá. No concurso de crimes, o sistema da aplicação de pena muda. Então, primeiro a gente tem dois tipos. Primeiro é cúmulo material, em que tem a soma das penas, ou a exasperação, em que vai se aplicar somente uma das penas. E se elas forem iguais, qualquer uma delas, se for diferentes, vai ser a maior. E em qualquer caso, vai ter uma porcentagem que vai aumentar elas. A gente tem 3 tipos de concurso de crime, e essa é a parte mais chatinha, e no resumo tá bem explicadinho, então vocês podem ler e reler se precisar. E cada uma está em um artigo. Então, eu vou começar explicando para vocês o artigo 69, que é do concurso material. Então, quando o agente, mediante a uma ação, a mais de uma ação ou omissão, eu acho que vocês devem saber a diferença, caso vocês não saibam, me fale, e ele praticar 2 ou mais crimes idênticos ou não, vai se aplicar cumulativamente as penas. Então, nesse caso, o concurso material vai se aplicar as 2 penas, tá? Não é uma só. E se tiver aplicação de pena de reclusão e de detenção, você vai aplicar primeiro. Eu acho que aqui eu vou arrumar para vocês, mas é primeiro aquela que for mais grave. Depois, no artigo 70, a gente vai ter o concurso formal, que é quando ele, mediante a mais de uma ação ou omissão, vai praticar 2 ou mais crimes que não precisam ser idênticos, tá? No concurso material, os crimes também não precisam ser idênticos. É só no crime continuado que eles precisam ser iguais. Enfim, voltando. Então, você vai, na prática, no concurso formal, de 2 ou mais crimes idênticos ou não, vocês vão aplicar a pena mais grave, tá? Ou se iguais, somente uma delas mais aumentada. Então, a diferença do concurso formal para o concurso material é que no concurso material você vai aplicar as 2 penas aqui, elas vão se acumular, e no concurso formal é só a mais grave, tá? Ou se as 2 penas forem iguais, uma delas podendo aumentar de 1/6 até metade. Isso aqui também é muito importante vocês lembrarem, tá? No concurso formal. Sendo, então, que as penas vão se aplicar cumulativamente.
se a ação ou omissão é dolosa, e os crimes concorrentes resultam em desígnios autônomos. Ah, e dentro a gente ainda tem, do crime formal, tem 2 tipos, tá? Gente, nossa, isso é muito chato. Boa sorte para vocês. Tem o crime formal perfeito e o crime formal imperfeito. No crime formal perfeito, vai ser exasperação que vai ser aplicada. Você pode ter o crimes todos dolosos ou doloso e culposo. No crime informal imperfeito, a gente tem cúmulo material, em que são todos dolosos. E, por fim, acabando meio que essa parte, a gente vai ter o crime continuado, que é o artigo 71 do Código Penal, que é quando, de novo, o agente, mediante a mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes da mesma espécie, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes. Eles vão ter que ser uma continuação do primeiro. Então, nesse caso, o crime precisa ser continuado, precisa ter a mesma condição de tempo, lugar e maneira de execução. Se for diferente, ele não pode ser aplicado. Se ele não preenche todos os requisitos, não vai ser aplicado o crime continuado. É só se ele preencher todos esses 3 requisitos, tá? E você vai aplicar também a pena de um só dos crimes. Não vai aplicar as duas e vai poder aumentar também de 1/6 a 2/3. Mas guardem isso, que tem que ser crime da mesma espécie, mesma condição de tempo, de lugar, de maneira de execução, tá? Tem que ser. Aqui eu tenho a tabelinha que eu fiz para vocês conseguirem diferenciar. Eu acho que a Luzia ainda passa a tabela também na lousa. Mas eu gosto dela porque fica mais fácil da gente guardar. Então, no concurso material, você tem que ter 2 ou mais condutas, 2 ou mais crimes e cúmulo material. No crime continuado ou continuidade delitiva, você vai ter 2 ou mais condutas, 2 ou mais crimes, vai se aplicar a exasperação. E aí também tem que ser crimes da mesma espécie, então eles têm que estar previstos no mesmo tipo penal, mesma condição de tempo. Aí, ó, isso não está escrito no artigo ali, mas não pode ter mais de 30 dias entre um e outro. Aí a mesma condição de lugar, aqui já está explicado para vocês que é a mesma comarca ou comarcas vizinhas bem próximas e mesma maneira de execução. Então, guardem isso, porque provavelmente ela vai pedir na prova. Ela pediu na minha época. E não é difícil, mas você tem que mesmo guardar a diferença deles, tem que entender mesmo como é que funciona o concurso de crimes e as espécies, tá? Eu vou repetir mais uma vez, para não ficar dúvida. Então, o concurso de crimes, o que ele altera é a aplicação da pena. A gente tem o cúmulo material, que é a soma das penas, tá? Ou pode ter a exasperação, em que vai se aplicar somente uma das penas. E como você vai saber qual é cada caso? É pela espécie do concurso de crime. Então, se for concurso material, vai ser um tipo, concurso formal, outro, e crime continuado é outro, tá? Então, guardem isso e estudem bem essa tabelinha que eu vou mandar para vocês no resumo, que ela é muito boa e muito explicativa. Então, no estupro, qual é a posição frente ao crime continuado? Temos as 3 posições, mas segundo o STJ, era crime único, mas o Alexandre de Moraes decidiu que é concurso material. Então, saibam que existe as 3 frentes, né? Uma que é crime único, uma que é crime continuado, a outra que é concurso material. O STJ falou que era crime único, mas o Alexandre de Moraes fala que tem que ser aplicado concurso material, tá bom? Aí, vamos para a próxima. Aqui, gente, Aqui, isso aqui não precisa. Aqui. Vamos lá, concurso de crimes no estupro. Aqui são alguns exemplos de coisas que enquadram o concurso de crimes no estupro. Então, primeiro a gente tem conjunção carnal contra a mesma vítima no mesmo contexto fático, que no caso é no mesmo momento. Depois, outro exemplo, conjunções carnais forçadas contra a mesma vítima em momentos diversos.
E aí a gente pode ter concurso material ou crime continuado. Depois, conjunções carnais contra duas vítimas no mesmo contexto fático. No quarto exemplo, várias pessoas que estupram a mesma vítima vão todos responder pela pena de todos. Então, são 4 pessoas, 4 penas para cada. Tá? Isso é bom lembrar, porque isso é uma coisa que confunde bastante. E, por fim, estupro e perigo de contágio de moléstia venérea. É quando ele sabe que ele está estuprando, sabendo que ele pode passar uma doença para aquela pessoa, tá? Isso não cai geralmente, e ela não pediu para eu focar tanto, mas se vocês quiserem eu posso falar. Dá uma passadinha por cima, tá? Que isso está no artigo 130, que é quando você expõe alguém por meio de relação sexual ou qualquer ato libidinoso, a contágio de moléstia. E você sabe ou deveria saber que você está contaminado, tá? E aí as penas variam de acordo com a sua intenção. Então, se a intenção dele é transmitir, é de 1 a 4 anos e multa. Vamos lá para a próxima. Agora, essa parte é de estupro qualificado e figuras preterdolosas. Gente, se vocês conseguirem guardar isso, isso vai ajudar vocês em muitas outras partes do direito daqui para frente, por conta das figuras preterdolosas, tá? Então, o estupro qualificado é quando alguma coisa vai qualificar aquela pena, aquele crime, e aí a pena vai aumentar. Então, no caso, você tem dolo no antecedente e culpa no consequente. O que isso quer dizer? A pessoa, o agente, ele estava com a intenção de praticar uma coisa e ele teve como resultado outra, tá? E no caso, é algo mais grave que ele vai ter no resultado. Por isso que ele vai ser qualificado e é préter-dolosa, porque ele tem dolo e culpa, tá? Então, a primeira pena que a gente vai ter de estupro qualificado é quando ele comete o estupro. Então, como dolo, ele tem o estupro, e como resultado, além do estupro, ele tem a lesão corporal grave. A lesão corporal entra como culpa. Então, ele vai ter um estupro qualificado. Se ele tiver dolo nas duas condutas, aí já não é assim que funciona. Ele tem que praticar uma conduta como dolo e ter a outra como culpa. Então, ele tem que ter a intenção de praticar uma conduta e ter a outra como resultado. Guardem isso, é sempre assim. Ele só tem a intenção de praticar uma das condutas, a outra ele tem como consequência, digamos assim, né? Então, o primeiro caso, que é de 8 a 12 anos, é como dolo, é o estupro, e como resultado, que é com culpa, a gente tem a lesão corporal grave. A pena aplicada é de 8 a 12 anos. Caso a vítima seja menor de 18 e maior de 14, também é essa mesma pena aplicada, tá? Também entra como estupro qualificado. A segunda pena, que é a pena mais grave, é de 12 a 13 anos, em que a gente tem dolo também no antecedente, que é o estupro, e aí, como resultado, a gente vai ter a morte, que é como culpa, porque foi uma morte culposa, tá? Aí vamos para a prescrição do estupro. Na verdade, ela não me pediu, então eu não vou falar, para vocês terem um bom resumo para a prova, né? Senão eu vou ficar falando muito aqui e aí vocês não vão focar no que vocês realmente precisam. A ação penal do estupro, ela é pública e incondicionada. Ela também não me pediu para falar isso, mas eu vou frisar isso com vocês, porque pode ser que às vezes no meio de uma questão isso caia. É o que aconteceu no meu ano. Então, a ação penal sempre vai ser pública e incondicionada. O titular vai ser o MP e a peça se chama denúncia, tá? Qualquer pessoa pode dar a notícia do crime. Qualquer pessoa pode ir lá e denunciar. Dar a notícia do crime é denunciar. Entre parênteses, mas não escrevam denunciar, pelo amor de Deus. É dar a notícia do crime, tá? A ação sempre vai ser em segredo de justiça, para ela não ser exposta novamente. Aí agora a gente vai para outros crimes contra a dignidade sexual, que não são difíceis também, às vezes pode dar uma confundidinha na cabeça, mas eu sei que não é difícil. É só a gente prestar atenção nos pontos que diferenciam um do outro. Então, primeiro a gente tem violação sexual mediante fraude, que é de 2 a 6 anos. Aqui, a objetividade jurídica é a violação da liberdade sexual, e o tipo objetivo é fraude. O sujeito ativo pode ser qualquer pessoa.
E o passivo também qualquer pessoa que não seja vulnerável, porque se não for isso, é estupro de vulnerável, tá? É sempre isso. A violação sexual mediante fraude é quando a pessoa acredita em uma coisa e ele está enganando aquela pessoa para fazer ela cometer aquele ato libidinoso, tá? Depois, a gente tem no artigo 215, importunação ofensiva ao pudor. Eu vou ler para vocês o artigo 215, antes de eu ir para o próximo. Gente, desculpa que essa monitoria talvez seja meio um pouquinho, se ficar confusa, é porque é a primeira monitoria, nas próximas não vai ser assim. E eu tô preocupada que vocês têm prova, e aí eu quero dar todas as matérias possíveis e não deixar faltar nada, tá? Então é por isso, as próximas eu garanto que não vai ser assim. Então, voltando ao artigo 215, que é da violação sexual mediante fraude, tá? Então, a gente tem um... Ó, aí, ó, o artigo 215, ele diz que o meio em que é cometido o estupro é por meio de fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação de vontade da vítima. Um exemplo muito bom é a retirada do preservativo durante o ato sexual sem o consentimento da vítima, que foi levada a acreditar que a relação era segura. Isso pode ser considerado uma violação sexual mediante fraude, tá? Também engano sobre a identidade. Você faz, né? Você se passa por outra pessoa ou profissional de saúde para obter o consentimento. Então, você fala, tipo, ah, não, eu sou médico. Quando a gente faz isso, é violação sexual mediante fraude, tá? Depois, a gente tem importunação ofensiva ao pudor. Eu tô abrindo os artigos aqui, para não parar de compartilhar a tela com vocês. Ah, gente, importunação ofensiva ao pudor, eu tô lendo aqui o artigo, é quando isso acontece em local público, tá? Que é importunação ofensiva ao pudor, é isso aí, 215. O sujeito ativo pode ser qualquer pessoa, o passivo, qualquer pessoa, exceto vulnerável. E o crime é formal também, se consuma com a conduta. Esse aqui, eu vou pedir para vocês darem uma atenção especial, que foi o que ela pediu para eu falar com vocês também, tá? Então, vamos ao crime de assédio sexual. A objetividade jurídica é a liberdade sexual. O tipo objetivo é constranger, nesse caso, incomodar, envergonhar e importunar. Nesse caso, o crime ele é cometido quando a pessoa incomoda, envergonha ou importuna. Não tem necessariamente ato libidinoso, igual no estupro, tá? O crime é de ação livre, então, assédio constrangedor, promessa de vantagem ou ameaça não grave, tá? Se for ameaça grave, vai configurar crime de estupro. Isso aqui é importante vocês guardarem a diferença. Para ser considerado assédio, a ameaça tem que ser não grave. Se for grave, é estupro, tá? Sujeito ativo pode ser homem ou mulher, e o crime é próprio. O artigo do assédio sexual, né? Diz que é usar hierarquia ou ascendência de seu cargo, emprego ou função com a finalidade de obter vantagem sexual. Então, um beijo, contato físico, sair com a vítima e etc. Caso a conduta tenha sido praticada nas ruas, nos meios de transporte ou outros contextos, o crime é outro. É importunação sexual ou estupro de vulnerável. Então, sobre o assédio sexual, tem que usar hierarquia do seu cargo, tá? Então, é um chefe e uma secretária, ou um chefe e alguém de um cargo mais baixo, pode ser qualquer pessoa que tenha
poder por cima do qualquer agente que tenha poder acima daquela vítima, tá? Sempre tem que ser isso, tem que ter essa relação hierárquica ou ascendência, tem que ser uma pessoa que ela tem, não precisa nem ser num ambiente de trabalho, mas tem que ser uma pessoa que ela tenha como ela tem ela tem poder sobre aquela pessoa, ela pode ameaçar aquela pessoa, tipo, eu sou mais importante que você, eu tenho mais poder que você, se você não fizer isso comigo, eu posso fazer tal e tal coisa, é nesse sentido que você tem que guardar. Então tem que usar hierarquia ou ascendência de cargo, emprego ou função com a finalidade de obter vantagem sexual. Pode ser também no sentido de, se você me dar um beijo, eu vou te promover, se você sair comigo, eu vou te promover. Isso é assédio sexual. Se a conduta for praticada nas ruas, em meio de transporte ou outro contexto, o crime é importunação sexual ou estupro de vulnerável, se a vítima não puder oferecer resistência, tá? Ó, vou grifar também, para vocês não confundirem. Então, guarda o assédio, se for praticado na rua e nos meios de transporte ou outro contexto, não é assédio, é importunação sexual. Para ser assédio, tem que ser constrangedor, com promessa de vantagem ou ameaça não grave, porque se a ameaça for grave, é estupro. E aqui que a pena também vai ser aumentada até 1/3 se a vítima for menor de 18 anos. Próximo crime, registro não autorizado de intimidade sexual, tá? É o artigo 216b. A objetividade jurídica é atingir a intimidade sexual daquela pessoa. Então, elementos do tipo, só haverá crime se não houver consentimento da vítima. Porque, no caso, o registro não autorizado é diferente do crime de divulgação não autorizada, tá? O registro não autorizado é quando a pessoa grava os atos sem aquela pessoa não saber. A partir do momento que a pessoa grava e divulga, é outro crime. O crime de divulgação é um crime separado. Esse é o crime só de registro não autorizado. Então, se a pessoa consentiu, ela vai excluir a tipicidade do crime, porque o crime é do registro não autorizado. O agente que vai gravar não precisa estar envolvido no ato. Ele pode estar gravando outras pessoas, então ele não precisa estar ali no ato. O sujeito passivo são as pessoas que forem filmadas e fotografadas. Tem uma pena diferente, em um artigo diferente, se for menor, o que é importante vocês guardarem. Gente, em todos os crimes que a gente falou aqui, em todas as situações que a gente falou, se for menor, vocês podem reparar que vai ter uma pena diferente. Vai ser aplicado uma pena de um jeito diferente. Se atentem sempre a isso, é importante. E a consumação é a divulgação não autorizada, que aí é outro crime que eu vou ler para vocês, que é o artigo 218. Então, artigo Então, ó, segundo o artigo 218-C, o Código Penal considera ilícito a disponibilização ou divulgação de fotos, vídeo ou imagem de cenas de sexo, nudez ou pornografia sem consentimento da vítima. É outro crime. Então, se a pessoa só registra, só, vocês entenderam, mas se é apenas registrado e o registro não é autorizado, é o artigo 216b. Se a pessoa divulga, é divulgação não autorizada, artigo 218, tá? Que aí vai considerar o ato ilícito, disponibilização ou divulgação de qualquer foto, vídeo ou imagem de sexo, nudez ou pornografia sem consentimento da vítima. Acredito que eu vou falar isso para vocês lembrarem. A Luzia deve ter usado como exemplo o caso da Carolina Dickman e do Pânico, que gravou ela. É um crime. Agora, continuando, vamos falar sobre estupro de vulnerável. É muito importante que vocês lembrem a diferença de um e outro, porque isso cai muita pegadinha nas provas, tá? Então, crimes sexuais contra vulneráveis. Primeiro, estupro de vulnerável, tá? A Luzia pediu para eu reforçar com vocês o que é vulnerável. Então, vulnerável é qualquer pessoa menor de 14 anos ou
que tenha enfermidade ou deficiência mental ou que por qualquer outra causa não pode oferecer resistência. Então, vou repetir. Vulnerável é qualquer pessoa menor de 14 anos ou que tenha alguma enfermidade ou deficiência ou que por qualquer outra razão não consegue oferecer resistência naquele momento, tá? O artigo do estupro de vulnerável é o artigo 217-A, que diz que ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos, tá? É considerado estupro de vulnerável, sendo a pena de reclusão de 8 a 15 anos. E aí aqui tá falando que vai incorrer na mesma pena quem tiver enfermidade ou deficiência mental, ou pessoa que não consegue oferecer resistência e sofreu um estupro, que é o que eu já disse ali de cima. Então, guardem isso, que vulnerável sempre vão ter esses 3 casos, tá? Mas caso ela pergunte, o que está escrito no artigo é que o estupro de vulnerável é ter conjunção carnal ou praticar ato libidinoso com menor de 14 anos, mas vai incorrer na mesma pena quem praticar essas ações com alguém que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que por qualquer outra causa não pode oferecer resistência, tá? Aqui vamos para as hipóteses de vulnerável. Então, o menor de 14 anos, no dia do seu aniversário, ainda vai ser considerado vulnerável, tá? Ó, vamos guardar isso, porque às vezes pode ser que confunda, mas no dia do aniversário é vulnerável. No dia seguinte, não, porque aí ele vai entrar entre o menor de 18, mais maior de 14, vai ter também uma aplicação de pena diferente, mas não vai ser a aplicação do estupro de vulnerável. Então, lembrem disso, tá? Até 14 anos, ele tem estupro de vulnerável e é aplicado um tipo de pena. Se ele é maior de 14 anos e menor de 18, é aplicado outro tipo de pena, que é de 8 a 12 anos. Essa pena aqui é até 15 anos, tá? Ó, de 8 a 15. Então, assim, ele tem menos de 14. 8 a 15 anos de reclusão. Ele tem 14 a 18, é até 15 anos de reclusão, e tem mais de 18, já é o crime de estupro normalmente, tá? O crime de estupro, tendo violência ou grave ameaça, e tendo consentimento ou não, é estupro de vulnerável. Então, mesmo que a pessoa fale, mas ele consentiu, ele é vulnerável. Ele não pode consentir com o crime, tá? Então, a pessoa tem 13 anos, se ela tem relação sexual com outra pessoa, o que está acontecendo é estupro, porque ele não tem idade para ter esse consentimento, tá? E ó, a jurisprudência já decidiu que o sujeito que coloca ou passa a mão em partes íntimas de crianças de até 14 anos vai ser considerado estupro de vulnerável. Porque o estupro de vulnerável não precisa ter grave ameaça. Eu vou falar isso ali embaixo. Mas estupro de vulnerável não precisa ter grave ameaça, justamente por a pessoa não poder consentir. Então, ele ocorre e já é estupro de vulnerável, tá? Sobre o erro de tipo. Se ele for plenamente justificado pelas circunstâncias, vai se excluir o dolo e não vai haver crime, tá? O que que isso quer dizer? Eu vou até pôr de outra cor. Eu lembro de um exemplo que a Luzia deu na aula, que uma pessoa, eu não sei se ela deu esse exemplo para vocês, mas eu lembro da minha época. Por exemplo, vamos supor que a menina, né, a mulher, não precisa ser necessariamente uma mulher, mas eu vou falar uma mulher. A menina, ela chega na balada com o RG falso e aparentemente dirigindo um carro. E um homem tem relação sexual com ela. Houve erro de tipo, porque ela dava todos os indícios de que ela tinha mais que 18 anos, porque se para você dirigir, você tem que ter mais de 18 anos. E isso acontece, a gente sabe que tem pessoas menores de 18 anos que já dirigem. Então, isso é um exemplo de um erro de tipo que pode acontecer. Se ele for plenamente justificado, como nesse caso específico, não vai ter o crime. Porque não tem dolo, porque ela era menor, mas ele não tinha como saber que ela era menor. Ela pode entrar o ponto que ela mentiu, tinham as evidências que a faziam aparentar que ela era uma pessoa maior de idade, e foi por isso que a relação aconteceu, entendeu? Agora, sobre a parte de deficiente mental. Se for considerado que ele não tenha discernimento para a vida sexual, ele vai ser considerado vulnerável, tá?
e também a vítima que, por qualquer motivo, não puder oferecer resistência. Então, guardem isso, né? Por favor, de que o vulnerável é o menor de 14 anos ou a pessoa que tem enfermidade ou deficiência mental, mas que, no caso, a deficiência mental, ela não consiga ter discernimento sobre a atividade sexual. E a pessoa que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência. Esses são os casos de vulneráveis, tá? Aí, a gente tem o ponto que vocês também têm que lembrar que o menor de 14 anos, no dia do seu aniversário, ele ainda é vulnerável. Então, ele fez 14 anos naquele dia, continua se considerando vulnerável e só depois que ele não vai ser mais. E que se uma pessoa passa as mãos ou coloca as mãos em parte íntima de uma criança de até 14 anos, também é considerado estupro de vulnerável. Então, o que a gente pensa, né, quando a pessoa é maior de 18 anos, como importunação ou assédio, nesse caso é estupro de vulnerável, tá? Quando a pessoa é menor de 14 anos, é considerado estupro. Agora a gente vai para a diferença entre estupro e estupro de vulnerável. O estupro vai seguir o artigo 213, em que diz que tem que ser mediante, eu vou até voltar lá, mediante violência ou grave ameaça que o crime é ocorrido. Então, ó, o crime de estupro é constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Tem que ter violência ou grave ameaça para ser considerado estupro. Tem que ter, senão vai se enquadrar ou em importunação sexual ou em assédio sexual, tá? Tem que ser mediante violência ou grave ameaça. No caso do estupro de vulnerável, não precisa ter violência ou grave ameaça, tá? Ele pode ter ou não ter. Agora eu vou conferir com vocês se tem mais alguma matéria que eu tenho que passar para vocês. Eu acredito que seja só isso a prova de vocês. É isso mesmo. Então, a matéria de vocês vai aqui, tá? Até a diferença de estupro e estupro de vulnerável. Caso vocês tenham alguma dúvida ou algo do tipo, vocês podem me mandar mensagem, tá? Vocês podem entrar em contato comigo, caso eu tenha passado despercebido por algum ponto, ou caso vocês não tenham entendido alguma coisa ficou confusa, ou houve alguma confusão, vocês podem entrar em contato comigo. Essa matéria, de certa forma, é simples, né? Eu acho que é mais você guardar um pontinho ou outro que pode dar uma confundida. Mas, passando de novo agora de uma forma mais rápida, são os crimes contra a dignidade sexual, o estupro, artigo 213, atentado violento ao pudor, foi revogado, estupro é constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal ou praticar ou permitir que com eles pratique outro ato libidinoso, tá? O concurso de crimes, você tem dois tipos, cúmulo material ou exasperação. Cúmulo material é soma das penas, exasperação vai se aplicar só uma das penas, tá? Com uma porcentagem aumentando ela. Existem espécies de concurso de crime, sendo o concurso material, formal e o crime continuado. No concurso material, a gente vai ter duas ou mais condutas, dois ou mais crimes, e a gente vai ter cúmulo material, em que vão se acumular as duas penas, tá? No crime continuado ou continuidade delitiva, são duas ou mais condutas, dois ou mais crimes. Os crimes têm que ser da mesma espécie, ou seja, previsto no mesmo tipo penal. Tem que ter a mesma condição de tempo, não pode acontecer mais de 30 dias entre um e outro. Tem que ter as mesmas condições de lugar, então a mesma comarca ou comarca vizinha, tipo assim, muito próxima em caso de cidades muito pequenas, por exemplo, Aparecida e Potim, Aparecida e Guará, Canas e Lorena, aí são comarcas vizinhas bem próximas, né? E ela tem que ser a mesma maneira de execução. Aí aqui a gente tem o crime continuado no estupro, eles defendem que tem que ser aplicado o concurso material, mesmo quando é crime continuado. Aqui os exemplos de concurso de crimes, eu não vou repetir, mas está no resumo. Estupro qualificado, lembrem sempre de dolo
no antecedente e culpa como consequente. Quando vocês lerem e verem que no antecedente a gente tem dolo, então ele estava querendo praticar um estupro, e como consequência, além do estupro, ele teve outro crime, sendo ele lesão corporal ou morte, a gente tem o estupro qualificado, porque ele é uma figura préter-dolosa, tá? A ação penal sempre vai ser pública e incondicionada, qualquer pessoa pode denunciar aquele crime. No crime de assédio sexual, ameaça, se ele for feito com ameaça grave, não é mais assédio. Para o crime de assédio sexual ser, né, praticado, tem que usar hierarquia ou ascendência, ou emprego ou função. Se não tiver hierarquia ou ascendência de cargo, emprego ou função, não é assédio. E se for praticado essa conduta em lugares públicos, o crime é importunação sexual, não é mais assédio, tá? Registro de autoridade sexual, de intimidade sexual. Gente, são dois crimes diferentes. Registrar é um crime, divulgar é outro. Se ele divulgar foto, vídeo, é um crime. Se ele só registrar, é outro crime. Guardem isso. O crime de registro é um, divulgação é outro, tá? E nos crimes sexuais contra vulneráveis, tem que ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos. Vai ter na mesma pena quem praticar contra deficiente, ou alguém que tem enfermidade, ou alguém que não consegue oferecer resistência, tá? Essas são as hipóteses de vulneráveis. A pessoa que passa a mão ou coloca a mão no vulnerável já vai ser considerado que cometeu crime de estupro. O erro de tipo, se for plenamente justificado, ele vai excluir o dolo e aí não vai ter crime, mas lembra, tem que ser plenamente justificado. Não adianta ele falar, eu achei que ela era maior porque ela parecia ser maior. Não, não é plenamente justificado, tá? E a diferença que vocês têm que guardar entre estupro e estupro de vulnerável é que o estupro tem que ser praticado mediante violência ou grave ameaça, e o estupro de vulnerável, não precisa ser praticado mediante violência ou grave ameaça. É isso. Eu vou disponibilizar o resumo para vocês e reforço mais uma vez que qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem falar comigo, tá bom? Muito obrigada, eu estou à disposição. Eu acho que vocês já têm um número no grupo do WhatsApp da monitoria, mas se precisarem de e-mail, qualquer coisa, é só falar comigo. Muito obrigada. Obrigada, tchau. Tchau. Ficou alguma dúvida?